Olá! Nós vamos fazer a resolução de algumas equações e aqui nós temos as propriedades de igualdades. Nós sabemos que a propriedade aditiva da igualdade nos diz que ao adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número em ambos os membros, a igualdade não vai se alterar. Da mesma forma, se ao multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros da equação, a igualdade também não se altera. Nós temos aqui um exemplo resolvido da equação o quíntuplo de um número menos 13 igual ao dobro de um número mais 5, certo? Então, o quíntuplo de um número menos 13 é igual ao dobro desse mesmo número mais 5. O que foi que a gente fez aqui, ó, nessa resolução? Perceba que esse menos 13, ele foi cancelado ao adicionar ao oposto dele, que é mais 13. E se eu adicionei nesse primeiro membro, eu preciso manter a equação equilibrada. Então, da mesma forma, vou adicionar 13 do outro lado também. Quando a gente faz essa soma, o termo menos 13, ele vai ter o valor zero. E aí, o que a gente vai fazer? Perceba que nós podemos retirar dois valores de x de um lado e do outro, porque no primeiro membro a gente tem 5, no segundo membro a gente tem 2. Então, nós podemos fazer essa diferença, retirar de cada lado essa mesma quantidade. Fazendo isso, o termo 2x vai ficar zero, porque foi tirada essa quantidade de 2x de cada lado, e aqui nós temos 3x. O que sobra no segundo membro é 18. Nós temos o triplo de um número que é igual a 18. Então, para descobrir que número é esse, basta a gente fazer a terça parte do número e nós vamos descobrir que a terça parte de 18 é 6. Com isso, o valor do número desconhecido que nós temos é 6. Então, nós vamos aplicar esses conhecimentos agora na resolução de algumas questões na página 155 do livro. Bem, na letra A, nós temos 9x menos 2 igual a 8x menos 4. Nessa questão, ele já dá a equação com alguns quadrinhos para a gente ir completando, aplicando as propriedades de igualdade. Então, veja bem, perceba que esse menos 2, para ele ser cancelado, basta que a gente some ele com o número oposto, e o número oposto de menos 2 é mais 2. Se a gente acrescenta mais 2 no primeiro membro, tem que acrescentar mais 2 no segundo, né? Dessa forma, nós vamos ter a equação da seguinte maneira, fica 9x, esse menos 2 mais 2 vai zerar, não precisa colocar, igual, do outro lado, 8x, menos 4 mais 2 é o mesmo que menos 2. Então, a partir disso, a gente vai continuar completando. Então, vamos lá. Aqui nós temos 9x no primeiro membro, igual a 8x menos 8. Perceba que eu tenho a quantidade 9x e 8x no segundo membro, eu posso, então, retirar 8x de cada lado. Se eu retirei 8x do primeiro membro, eu posso também retirar 8x do segundo. Então, perceba que o menos 2 está aqui. Ao fazer isso, nós temos que 9x menos 8x vai ficar apenas 1x, tá? Não tem a necessidade de você colocar 1x, pode colocar somente x mesmo, é igual, aí eu vou repetir aqui, ó, 8x menos 8x, né, nós vamos zerar, foi tirada a quantidade máxima de x do segundo membro, e nós temos, então, o menos 2. Isso quer dizer que o valor de x, que a gente vai colocar aqui no quadrinho, ó, é menos 2. Então, seguindo esse processo, você vai resolver também a letra B, né? A letra B, nós já temos na questão 1 da página 155 a equação e temos aqui os quadrinhos para lhe orientar o que você vai ter que ir fazendo. Então, vamos observar o que foi feito, olha. 7 menos 2x igual a menos 5x menos 11. Perceba que esse menos 2x e esse menos 5x, ele pode ser desconsiderado, ou seja, tornar zero, pegando o menos 2x e adicionando a ele o oposto. O oposto de menos 2x é mais 2x. Perceba que nós já temos o mais aqui. Se eu adicionei 2x de um lado, preciso adicionar 2x do outro. Então, como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar 7 menos 2x mais 2x dá zero, então precisa colocar, igual menos 5x mais 2x é menos 3x, e vou repetir aqui o menos 11.
Muito bem, então agora vamos analisar o seguinte. Tem esse quadrinho no primeiro membro próximo. Tem esse quadrinho, não é? Próximo ao mais 7. E do outro lado também, ou seja, nós queremos anular esse mais 7. Queremos zerar ele. Então, basta adicionar o oposto de mais 7. O oposto de mais 7 é menos 7. Então, é só colocar menos 7 de cada lado. Bem, e o que esse 3x está fazendo aqui positivo? É porque esse menos 3x, no segundo membro, ele foi repassado para o primeiro membro. Mas como assim? Se aqui não tem afirmando isso. Bem, para poder a gente colocar no primeiro membro esse mais 3x, utilizando as propriedades de igualdade, é porque foi adicionado 3x tanto no primeiro, como foi adicionado 3x no segundo. Perceba que na parte 2 não aparece porque esse menos 3x mais 3x já foi zerado, ok? E aí, então, ele aparece só mais 3x aqui na frente. Quando a gente colocou aqui os quadrinhos, o menos 7 com o mais 7 vai zerar. O que vai ficar para nós é apenas o 3x. E o menos 7 com o menos 11 dá menos 18. Bem, nós temos o triplo de um número que é igual a menos 18. Para saber que número é esse, se eu tenho aqui o triplo, basta fazer a terça parte. Então, aqui no quadrinho, perceba que eu tenho que fazer uma divisão. E a divisão que nós vamos fazer vai ser por 3, porque assim a gente vai conseguir ter a terça parte do número x, encontrando o valor menos 6. Na letra C, nós temos uma equação com fração, e aí a gente tem que dominar as operações com frações. Então, veja só, 2x sobre 3, ou 2/3 de um número x, né? 2/3 de um número, melhor dizendo, menos 6 é igual a terça parte do número menos 4. É importante que você tenha em mente essa linguagem, tá? Então, o que nós vamos fazer? Perceba que nós podemos, então, anular esse menos 6, né? Porque a gente precisa deixar a nossa incógnita, que é a letra, de preferência isolada em um membro, né? Porque se a gente deixa ela isolada, a gente tem condição de afirmar esse número é igual exatamente a este valor. Então, a ideia é a gente ir retirando o que a gente pode, né? Até que eu fique com uma incógnita igual a um determinado valor numérico no outro membro. Importante dizer que a gente pode isolar essa incógnita em qualquer um dos membros. Para cancelar esse menos 6, nós vamos acrescentar aqui, tá? Para cancelar ele, a gente vai colocar o oposto. Então, nós vamos adicionar 6, tá? Para poder zerar. Se eu adiciono 6 do lado, segundo a propriedade, eu preciso adicionar no outro membro para manter a igualdade. Bem, depois que a gente faz isso, perceba que aqui o primeiro membro a gente só vai ter 2x sobre 3, ou 2/3 do número, igual a terça parte de um número. E o que acontece com o menos 4 mais 6? Nós vamos ter o valor mais 2. Sinais contrários, conserva o sinal do maior módulo e subtraímos, tá? Beleza, então o que a gente pode fazer? Agora, após ficar dessa forma, o que a gente pode retirar em cada lado? Veja só, nós temos 2/3 de um número e a terça parte de um número. Bem, nós podemos, então, tirar a terça parte de um número em cada membro, que não, a igualdade ela vai continuar, não é, com a sua equivalência. Então, o que nós vamos fazer? Para poder cancelar esse x sobre 3, é só colocar o oposto. Nós vamos somar ao oposto, que é menos x sobre 3, e aqui também vai ser menos x sobre 3, que é a terça parte do número. Bem, aqui vai zerar, tá? Porque tá somando opostos. E na primeira parte, nós temos denominador igual. Enquanto é menos x mais 2x, nós vamos ter x sobre 3. Tá bom? Igual. Aqui nós vamos zerar e vai ficar apenas o menos 4. Aliás, né? Eu vou consertar aqui, ó, mais 2, né? O que tinha ficado era mais 2. Tinha copiado errado nessa expressão. Beleza, então, o que nós vamos fazer também? Nós temos agora a terça parte de um número igual a 2, certo? Esse mais 2, ou a afirmação de dizer que a terça parte do número é igual a 2, é a mesma coisa. Bem, o que a gente tem que fazer é
deixar esse x aqui, o valor desconhecido, né, sozinho, de preferência que ele fique sozinho. Então, a ideia é que nós possamos, então, cancelar esse 3. E o que o 3 está fazendo? Eu estou tendo aqui até essa parte de 3. Para que eu cancele o 3, então, nós vamos multiplicar essa equação, esse número por 3 para poder fazer o cancelamento. E se eu multiplico por 3 no primeiro membro, eu tenho que multiplicar por 3 no segundo. Simplifica e nós temos, então, que x será 6. Na segunda questão, na página 156, nós temos 3 balanças, tá? Vou mostrar aqui 2 primeiro, mas vamos lá. A seguir estão indicadas fora de ordem as etapas de resolução de uma equação com apoio de uma balança de 2 pratos, caixas de massas iguais e alguns pesos. A massa da caixa corresponde à incógnita. Então, foi dito aqui que nós não conhecemos, certo? O valor da massa da caixa. Então, qual é a ordem, né, que dessa balança que representa a resolução? Então, vamos lá. Nós podemos perceber que na terceira balança, nós temos aqui mais caixas, não é? Temos 3 caixas do primeiro membro, no primeiro prato, e 2 caixas no segundo prato. Temos alguns pesos, como 600 gramas, 100 gramas no primeiro prato, e do outro lado 600 gramas, 600 e 100 gramas, né? Eu já fui logo para ela, porque a dica, sim, se nós temos mais incógnitas nessa balança, então ela é a primeira parte, tá? Mas olha só, a segunda, não tem como ser a segunda parte da equação, porque nós já temos aqui um valor desconhecido, né, a massa da caixa, exatamente equilibrado a 600, então está igual, então aqui a gente já está descobrindo o valor da massa. Isso aqui provavelmente é a resolução, então é a solução final, então essa parte vai ser a solução final. Aqui perceba na balança 1 que já foi retirado, né, as 2 massas das caixas desconhecidas de cada lado, como nós tínhamos no último caso, ficando apenas uma caixa. Foi retirado também, vamos analisar se foi retirado pesos, né? Nós tínhamos aqui 200 gramas em cada lado, 600 gramas no primeiro e 600... Não foi retirado tudo. Já na segunda parte, a gente retira o que é igual. A gente retira os menores e retiro de 600, ficando apenas a caixa igual a 600. Então, a sequência das equações começo pela 3, depois vou para a primeira, por último vou descobrir a solução com a segunda. Então, essa é a ordem. Algumas perguntinhas também na segunda questão em relação à letra B. A letra B diz o seguinte: escreva a equação resolvida com essa sequência de figuras, use x para indicar a incógnita. Então, eu coloquei aqui, tá? Para a gente conseguir visualizar todas as balanças. E é pedido para a gente resolver essa equação seguindo a ordem. Então, vamos observar. Então, na segunda, letra B, pede para a gente escrever as equações seguindo a ordem. Então, vamos começar pela terceira. Já que a ordem é começar pela terceira, depois vamos para a representação da figura 1, por último a figura 2. Na terceira, nós temos no primeiro prato 600 mais 100 mais 3x, porque cada cubo desse, a caixa, nós não conhecemos o valor. Igual, do outro lado, nós temos 600 mais 600 mais 100 mais 2x, tá? Partindo da terceira, a gente vai para a primeira representação. E o que nós temos na primeira representação? Nós temos uma caixa X mais 600 mais 100 igual, do outro lado, nós temos 600 mais 600 mais 100, certo? Então, a segunda representação da balança, nós temos isso. Vou voltar aqui, ó.
uma caixa X mais 600 mais 100 mais 600 mais 600 mais 100, tá? É igual a esse valor. Por último, a gente vai finalizar com a imagem da figura 2, certo? E o que está escrito aqui? Está escrito que X é igual a 600. Então, quais foram as etapas, né? Perceba que, nessa situação dessa equação, da primeira escrita da equação para a segunda, nós tínhamos 3x no primeiro membro e ficou apenas x. Isso porque foi tirado esse 2x dos dois lados. Então, nós vamos escrever isso, ó. Então, 600 mais 100 mais 3x. Retiramos, então, 2x de cada lado. Vamos tirar esse 2x também daqui. No caso, era 2 cubos de cada lado que poderia ser retirado. Então, a gente vai tirar esses 2x, ok? E o que que acontece? Aqui vai dar zero, né? Essa resolução, essa parte vai dar zero. No primeiro membro, 3x menos 2x é o mesmo que x, foi o que ficou. Tá? E aqui vai dar zero. Então, repetindo, ó, nós temos 600 mais 100 e trouxe aqui a incógnita pro início, né? Porque como é soma, a gente alterar a ordem das parcelas não vai alterar o resultado final. Então, 3x menos 2x é x. Aqui deu zero, então sobrou apenas os valores numéricos. Bem, mas o que que aconteceu para poder a gente chegar, então, a 600? Lembrando que a resolução que nós estamos fazendo aqui é uma resolução devagar, porque é agora que a gente está aprendendo a resolver a equação. Nós vamos depois aprender um processo mais prático. Então, o que acontece? De cada lado eu posso tirar esse 600, estão vendo? E posso tirar esse 100, porque é um termo que tem nos dois lados, né? Então, se tem nos dois lados, a gente vai poder fazer essa retirada sem prejuízo na interferência da igualdade. Então, vamos x mais 600, queremos tirar esse 600, mais 100, também vamos tirar o 100 do outro lado, então, já vou colocar aqui, ó, igual esse 600, também um desses vai ser retirado, porque no primeiro membro nós retiramos 600, mais 600, mais 100, que no caso, esse 100 também foi retirado uma quantidade de vezes no primeiro membro, né? Fazendo isso, nós temos que 600 e esse menos 600 vai dar zero, e o mais 100 menos 100 também vai dar zero. Esse 600 com menos 600 dá zero, e esse 100 menos 100 dá zero. Restando o quê? No primeiro membro restou apenas x, e no segundo membro restou apenas 600. Então, descobrimos que o valor da massa do cubo é 600. Então, com isso, né, nós descobrimos que a massa, na letra C pede a raiz da equação. A raiz é 600 e a massa da caixa é 600 gramas. Tá certo? Então, nós temos aqui a resolução da questão 2. Na questão 3 diz, na aula de matemática, Rafael tentou resolver uma equação, mas cometeu um erro na resolução. Observe, então ele escreveu aqui, ó, 5x menos 4 igual a 3x mais 12 é a equação, ou seja, o quíntuplo de um número menos 4 é igual ao triplo desse mesmo número mais 12. O que que o Rafael fez? Vamos acompanhando, ó. Esse menos 4, ele quis zerar, né? Ele quis anular ele. Então, para anular esse menos 4, ele fez o quê? Adicionou 4. Se ele adiciona 4 no primeiro membro, mantendo a igualdade, também tem que adicionar 4 no segundo. Então, fica 5x, né? Zerou aqui esse menos 4, tá bom? Do outro lado, nós temos 12 mais 4, que vai dar 16. E aí, o que acontece? Ele queria zerar esse 3x, olha só. Já descobrimos, já vi aqui o erro. Para tirar esse 3x daqui, ele precisa somar o oposto. Muito, né? Que ele colocou menos 3x do lado do 3x para a gente tirar. Porém, esse menos 3x deveria também ter sido retirado do primeiro, e ele fez adicionar mais 3x. Então, o erro
do Rafael, a gente já pode ver que foi nessa situação, porque o resultado deveria ser 2x, quando eu pegar 5x menos 3x, e não 8x, tá bom? Então, vamos lá ver esse erro do Rafael, e vai dar um resultado totalmente diferente. Trazendo as perguntas da terceira, nós temos: como é possível verificar que o resultado obtido por Rafael não é a raiz da equação? Então, veja só. Ele descobriu que o x, com esse cálculo dele, é 2. A maneira de verificar se ele fez o cálculo, né, realmente, essa resposta está errada, é você substituir o valor que ele encontrou na equação inicial, verificando se o número desconhecido é realmente 2. Então, vamos fazer mentalmente, se o x fosse 2, nós teríamos 5 vezes 2, ou seja, o dobro de 5, ou o quíntuplo do número 2, né, que vai dar 10, e 10 menos 4 é 6. Colocando ainda o valor que ele descobriu para o elemento desconhecido que ele encontrou 2, teríamos 3 vezes 2, 6, 6 mais 2, 18. Então, nós teríamos a igualdade 10 menos 4, ou seja, 6 igual a 18, o que não é verdade. Então, na letra A, como é que você verifica? Você vai substituir o número 2 na equação e vai verificar que vai ser uma afirmação falsa. Na letra B, identifique e descreva o erro cometido por Rafael. E na C, pede para resolvermos a equação de maneira correta. Então, eu vou escrever aqui a equação feita por Rafael, que é o quíntuplo de um número, menos 4, igual ao triplo do mesmo número, mais 12. Vamos aplicar as propriedades de igualdade. Então, para cancelar esse menos 4, nós vamos somar ao oposto dele. O oposto de menos 4 é mais 4. Lembrando que se a gente adicionou 4 no primeiro membro, tem que adicionar 4 ao segundo. Fazendo isso, menos 4 mais 4 é 0. Eu tenho, então, só no primeiro membro o quíntuplo do número. No outro lado, teremos 3x, e o mais 12 mais 4 dá mais 16. Perceba que não é possível mais... Perceba que não é mais possível retirar uma parte numérica, não é? Conhecida dos dois membros. Mas a gente pode retirar 3 valores de x em ambos os lados. Até porque a gente vai retirar todo esse 3x do segundo membro, ou seja, cancelar ele. Então, 5x igual a esse 3x, vou só colocar para você ver, ó. Por que a gente tá tirando 3x? Para poder anular esse termo 3x. Então, retira 3x também do primeiro. Mais 16. Resolvendo, 5x menos 3x, então, teremos 2x. E 3x menos 3x é 0. Agora, temos aqui 16. Ao final, o dobro de um número tem que ser igual a 16. Que número que multiplicado por 2 é 16? Basta fazer, então, a metade do número, 16, que eu vou encontrar esse número. 2 vezes x igual a 16, então, vamos cancelar o 2, dividindo tudo por 2. X é igual a 8, né? Descobrimos o valor de x, que é exatamente 8. Conferindo, realmente x é 8. Na quarta questão, pede para a gente resolver as equações. Na quarta questão, vamos resolver as equações aplicando os princípios de igualdade. Então, nós temos na quarta letra A equação 3 mais 7x é igual a menos 39. A leitura dessa equação diz que nós temos 3 adicionado ao sétuplo de um número igual a menos 39. O que nós podemos fazer? Esse 3, no primeiro membro, nós podemos anular ele, porque nós queremos deixar apenas o que for relacionado à incógnita no primeiro membro, né? Porque a gente quer deixar ele sozinho aqui. Então, para anular esse 3, é necessário eu somar o oposto, e o oposto de 3 é menos 3. Continuando, mais 7x igual a menos 39.
Esse 3 com menos 3 vai anular, vai sobrar no primeiro membro só apenas 7x. E um detalhe, que eu tinha esquecido, menos 3, se eu tirei menos 3 no primeiro membro, tenho que tirar menos 3 no segundo. Menos 39 e menos 3 é o mesmo que menos 42. Então, eu tô dizendo que 7 vezes um número é igual a menos 42. Que número é esse? A gente pode retirar esse 7 daqui, colocando a sétima parte de cada membro, e vou descobrir que x é, então, menos 6. Na letra B, nós temos também uma equação bem pequena, que é o quíntuplo de um número menos 3 é igual a 9 menos um número. Então, vamos lá. Para eu anular esse menos 3, eu preciso adicionar o oposto. O oposto de menos 3 é mais 3. Se eu adicionei 3 no primeiro membro, eu preciso adicionar 3 no segundo. Então, 9 mais 3 menos x. Anulando esse menos 3 no primeiro membro, a gente vai ficar só com o quíntuplo de x. Igual, 9 mais 3 é 12, repetindo, menos x. Para retirar esse menos x, né, anular esse termo no segundo membro, adiciona o oposto. Então, se eu estou aqui com menos x, nós vamos colocar mais x, que é o oposto. Então, se eu vou adicionar no segundo membro mais x, eu preciso também adicionar no segundo. E aí, nós temos que 5x mais x é 6x, igual a 12, e menos x mais x anula, não é? Então, não precisa repetir. Continuando a resolução, se eu tenho que o sextuplo de um número é 12, para descobrir que número é esse, a gente pode, então, dividir tudo por 6, né? Vou pegar, então, a sexta parte de 12, para descobrir que número era esse. E aí, a gente vai ver, cancelei, não é? Que 12 dividido para 6 é 2. Então, por isso que a resolução na quarta questão, letra B, é 2. Na letra C, nós temos o quádruplo da diferença de um número com 3 é igual a este número menos 8. É interessante perceber que a gente pode fazer várias situações, mas a gente, como nós temos aqui o 4 multiplicando esse parênteses, a gente pode fazer a distributiva, tá? Então, nesse caso, nós podemos fazer a distributiva encontrando 4 vezes x, né? 4x menos 4 vezes 3, 12, igual a x menos 8. O que nós podemos retirar de cada lado é anular esse menos 8, né? A gente poderia também anular esse menos 12 aqui, no primeiro membro, ou decidir anular menos 8. Se a gente for anular o menos 12, é preciso adicionar o oposto dele, então, mais 12 em cada lado. Vamos fazer isso. Então, fica 4x menos 12. Para anular o menos 12, eu vou adicionar o oposto. O oposto de menos 12 é mais 12. Então, adiciono mais 12 no primeiro membro para anular. Do outro lado, vou repetir x menos 8 e eu preciso também adicionar 12 para poder manter a equação equilibrada. O que vai acontecer? Esses termos aqui vão zerar. Eu vou ter, então, 4x igual, do outro lado, vou ter x. E o resultado de menos 8 mais 12 é o mesmo que mais 4. Tá certo? Perceba que nós temos um termo igual em cada lado, que é um termo desconhecido. X é que nós temos 4x, ou seja, eu posso tirar um x de cada lado. Então, para tirar um x de cada lado, nós vamos usar o menos x. E nesse membro, nós temos x. Retira ele, então, menos x. Soma mais 4. 4x menos x é o mesmo que 3x. X menos x anula, sobra apenas 4. Para descobrir que qual é o triplo de um número que dá 4, nós podemos ver que, dividindo todos os termos por 3, a gente vai encontrar que número é esse. Então, cancela o 3 e eu tenho, então, que x será 4/3. Observe que a resolução da nossa equação é um número racional
em que esse número racional ele vai ser positivo e a gente pode colocar aqui na forma fracionária, ou se você quiser pode colocar na forma decimal. Então, a resolução da letra C, x igual a 4/3. Na letra D, nós temos aqui a equação fração, e nós podemos, então, retirar 2 unidades de cada lado. Para retirar, nós vamos somar o oposto. Então, se nós retiramos, né, no primeiro membro 2 unidades, no segundo membro também tem que retirar 2 unidades. Teremos x sobre 8, mais 2 menos 2 anula, igual a 3 menos 2, igual a 1. Bem, olha para essa resolução e vê que nós precisamos de um número que dividido por 8 é 1. Já dá claramente para ver que esse x tem que ser 8. Mas como é que a gente vai aplicar aqui uma das propriedades? A gente vai aplicar o processo multiplicativo e para cancelar esse 8 aqui é necessário multiplicar a equação por 8. Então, vou multiplicar os 2 membros por 8 para poder cancelar esse 8 na minha fração. Olha, a gente vai cortar e a gente vai descobrir realmente que x é 1 vezes 8. Descobrimos que ele é 8, esse valor. Inclusive, a 8ª parte de 8 é realmente 1. Nós temos 5 meio de x mais 3 igual a 3 meio de x mais 5. Vamos retirar 3 unidades de cada membro, porque nós precisamos anular o termo mais 3. Para isso, vamos adicionar o oposto, que é menos 3. Se tiramos menos 3 do primeiro membro, precisamos retirar menos 3 do segundo membro também. Perceba que vai zerar, né? Vai ficar zero. Então, a gente coloca 5 meio de x igual a 3 meio de x, e o resultado de mais 5 menos 3 é mais 2. Perceba que o termo 3x pode ser retirado de ambos os membros. 3 meio de x retira no primeiro membro, 3 meio de x retira no segundo membro, para poder anular o termo 3 meio de x no segundo. Repetimos mais 2. Fazendo a subtração, denominadores são iguais, então 5x menos 3x é 2x, zera, 3 meio de x menos 3 meio de x zera, vai ficar apenas 2. Podemos, então, cancelar 2 e sobra que x é igual a 2. No próximo vídeo, nós vamos resolver a letra F.